Eu já fui várias vezes e com várias turmas diferentes, com turmas que já se formaram, né, que hoje já estão até trabalhando. Então eu vi nos olhinhos dos alunos assim uma certa curiosidade. É interessante porque quando eles chegam aqui, eles chegam meio que perdidos, né? Mas quando eles realmente fazem essa imersão dentro do educativo, primeiro que é um prazer muito grande eles saírem daqui, nossa, que experiência fantástica que nós tivemos aqui, né? Então, é gratificante, não só para o educativo, mas como a equipe no todo, né? Deles saírem daqui com aquela memória da antiga cidade, contar para os avós, para os pais. Então, para a gente é muito gratificante, né? Uma coisa sou eu falar em sala de aula a história do município. Outra coisa é eu mostrar para o meu aluno que aquela história existiu, que ele está ali no campo, ele está ali no chão onde a história aconteceu. Então, para ele, sai daquela imagem muito longe da realidade e se torna a realidade dele. E ele vai se identificar fazendo parte dessa história. Então, o ganho pedagógico é imenso, porque agora o aluno ele se sente sujeito histórico. Ele não vai só aprender uma história de um lugar que ele não tem noção. É a história do lugar dele. Ele é o sujeito histórico. E eu sou professora de língua portuguesa. E nada melhor do que utilizar dessas visitas para a produção de contos, de crônicas. Então, todos os projetos, né, que eu participei, que eram realizados no parque e ainda são realizados, que os alunos puderam participar, oficinas, né, de escrita, oficinas de pintura, de escultura, cada vez ela te remete a algo diferente. Então você chega, você mostra a igreja, você mostra a casa do Capitão Mor, e aí a imaginação flui. Nós entendemos que nós precisamos contar essa história e que a ação de educação patrimonial ela servia em parte para isso, mas que tinha uma história presente que se alimentava das ressonâncias do passado. E aí a atividade cultural é a ferramenta para isso. Então a gente começou a ter um calendário de eventos culturais e inicialmente nós buscávamos trabalhar com as instituições, com os indivíduos, com os grupos, com os coletivos, que ajudavam a contar essa história do passado, quais eram as lacunas. Vou dar 2 exemplos. Nós tínhamos muito pouca informação sobre as mulheres de São João Marcos e sobre os afro-marcocenses, como a gente passou a chamar. Então, nossos eventos culturais passaram nossas atenções passaram a se voltar também para essas lacunas, de maneira que a gente conseguisse ampliar o espectro de conhecimento relacionado à história do território. Depois fizemos também alguns eventos com povos originários, né? Você ter uma artista que faz moda influenciada pelas suas raízes afro-brasileiras, a gente chegar e trazer para cá e valorizar, isso catalisa um esforço que necessita de amparo, necessita de acolhimento, necessita desse tipo de parceria, né? Então, acho que nós temos aí 15 anos de histórias acumuladas e, ao mesmo tempo, ficava evidente que a gente tinha uma oportunidade de falar do presente. O Cidade Viva, ele acredita na cultura como uma grande ferramenta de transformação social. Todos nós que somos colaboradores, que fazemos parte da rede do Cidade Viva, trabalhamos com esse propósito. Nós realmente acreditamos no que nós fazemos, nós escolhemos todos os dias atuarmos com esse propósito. Então existem parcerias que tornam esse propósito possível, né? Então, quando a gente pensa na Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, é um mecanismo que permite que isso ocorra. Quando pensamos na Light, que está conosco desde o primeiro momento, a Light e a Cidade Viva tem uma parceria de mais de 25 anos. É um parceiro de todos os dias.
É uma parceria que possibilita que isso ocorra. E nós estamos falando sobre recurso público. Então, é um cuidado ainda maior com a entrega, o retorno que a gente dá à sociedade, porque é um recurso que é da sociedade. Aqui a gente tem uma ocupação do Parque São João Marcos como ele merece, né? Então, eu imagino uma potência que pode ser mais explorada, que é o que a gente está tentando fazer. Nesse momento, dar um olhar especial para ele, junto com o Instituto Cidade Viva e o Governo do Estado. Então, a gente olhar para aquela história, aquela memória, aquele simbolismo e pensar em tudo que tem naquela região de potencial turístico, econômico e um compromisso também de formação de jovens, de crianças, de visitantes, com relação à consciência ambiental, ecológica, cultural, né? Eu acho que o parque ele tem um papel aí que pode ser não, ele já é, né, e vai ser ainda mais potencializado, né, que é um papel conectado às necessidades de desenvolvimento do nosso país. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é um tema constante. Nós incorporamos isso no nosso dia a dia, até porque tem alguns ODSs que falam da salvaguarda do patrimônio cultural. Então, eles são lembrados aqui em eventos, nas visitas do educativo. Nós temos atividades nos eventos em que muitos adultos são apresentados pela primeira vez, não sabem o que são os ODS, chegam aqui e aprendem sobre os ODS, né? Então, a gente procura entender o parque como esse hub de saberes e fazeres. Então, o nosso foco é educação e cultura, mas nós entendemos que a questão ambiental não pode estar dissociada da educação e cultura. Nós entendemos isso, a Light entende isso, a Secretaria de Cultura entende isso. Grande parte do planeta não entende isso ainda, mas nós estamos trabalhando para que grande parte entenda isso também. Nós fornecemos oportunidades a muitos artistas, a nossa equipe principal. Hoje nós temos uma artista residente. O meu primeiro trabalho assim aqui, quando eu cheguei, foi exatamente nesse espaço, a oficina, que foi produzir esse primeiro mural. Assim. Para mim, assim, eu sempre vou dizer que é uma grande oportunidade trabalhar no parque, sabe? Realmente me enche assim, o coração, porque ao mesmo tempo que eu acho um projeto muito bonito, e que eu também sou artista, né? Eu acredito muito que a cultura ela tem sua importância para mudar mesmo pessoas, e eu acho que reflete muito do que vem da minha infância. Eu sempre pensei em trabalhar em um espaço como esse, assim. Em 2014 para 2015, o Zeca me propôs, né, criar um pequeno roteiro para fazer com que a gente participasse do projeto educativo, né? Foi um divisor de águas na minha história, né? Eu estou há 33 anos em Rio Claro, retornei minha vocação, né, de artista, multiartista, e o parque deu essa impulsão, né, de resgate desse artista que estava adormecido na sala de aula aqui. De 2011 a 2019, o parque foi gradativamente se consolidando como um equipamento cultural importante na região. Tanto é que em 2019 nós tivemos um número recorde de visitantes, registrados até hoje, inclusive. O que nos deixou muito felizes e otimistas quanto ao trabalho a ser realizado nos anos seguintes. Início de 2020, né, o planeta é sacudido pela pandemia do Covid. Todos nós assistimos, né, o processo, que foi muito rápido, né, galopante. E aí chega um momento que a gente recebe
mais do que uma recomendação, né, uma determinação de fechar o parque em meados de março, se eu não me engano, de 2020. Naquele momento, a gente teve a prova de que parcerias são parcerias, né? Porque eu imediatamente reajo à orientação, né? Dizem, olha, eu não sei quanto aos outros, mas para a gente parar vai ser complicado, porque é um projeto de continuidade, não era um projeto que eu podia adiar, né? Todos nós estamos passando por uma grande dificuldade, que foi uma pandemia que pegou todos de surpresa, e nós trabalhávamos como o trabalho do parque era um trabalho presencial. E desse trabalho presencial nós tivemos que parar e pensar como proceder, porque nessa ligação com o Zeca foi dito o seguinte: não temos como parar o trabalho do parque. Realmente, um trabalho muito bem desenvolvido, e você de uma hora para outra parar, mas ao mesmo tempo a pandemia não permitia uma continuidade. A Secretaria, por sua vez, publicou resoluções amparando todos esses projetos patrocinados a serem desenvolvidos de maneira online. Obviamente, entendíamos que não poderíamos ter visitação. Também não há sentido nenhum em ter um projeto que não faz nada. Então, nós fomos levados a um lugar, para uma situação, enfrentando uma circunstância que a gente tinha que encontrar uma saída. Porque o que pensamos? Parar totalmente com os projetos patrocinados, justamente no momento que a população estava precisando mais ainda, sabe, desse amparo. Então foi quando pensamos, não, vamos ver qual a solução, conversando com o pessoal do parque também, que deram sugestões, e falamos assim, vamos tentar um modelo híbrido para ver o que dá. Primeiro, de início, foi só online, porque não tinha condição de ser híbrido, né? Então, começamos a receber as sugestões do pessoal do parque, quais atividades poderiam ser desenvolvidas no parque de maneira online, onde as pessoas iriam interagir, mas sem o contato físico. E o que aconteceu? As propostas começaram a vir, eu comecei a analisar, conversei com a secretária e chegamos à conclusão, vamos fazer essa proposta, vamos executar, porque a gente só poderia saber de um resultado positivo após a tentativa. Como foi a pandemia algo novo, extraordinário, porque até então a Secretaria só trabalhou com projetos presenciais. E, para nossa surpresa, foi algo que deu muito certo. E aí ter claro qual era a missão do projeto, né? Salvaguardar a história de São João Marcos, produzindo e compartilhando conteúdo sobre o tema, ainda era possível. Desde que a gente fizesse isso à distância, digitalmente, online. Nascia o Parque Digital. A gente pergunta como é que a gente pode continuar com a pandemia, existindo uma pandemia, né? Bom, vamos trabalhar à distância, vamos trabalhar com a tecnologia. E nesse momento a cultura, a arte e a ciência e a tecnologia se juntaram muito para salvar esse período. E as pessoas começaram a pensar, fazer a transição do mundo da internet, das coisas que nasciam pela internet, dessa estrutura à distância, de diálogo à distância, de projeto à distância, isso tudo começou a crescer. Nós encontramos as saídas. Se botasse outra saída, a gente também faria. Porque o importante era o parque. A gente rapidamente, quando eu digo, em 2 semanas, a gente prepara uma proposta de readequação do projeto. A Light entende isso como ok, vocês estão continuando a trabalhar, né? A Secretaria entende, então é muito importante ressaltar que essas gestões desse momento tiveram um papel crucial
E a gente cumpre uma função muito importante naquele momento, que foi fornecer conteúdo para as escolas, que também estavam enfrentando o desafio de terem suas atividades online. Os nossos colaboradores viraram apresentadores, eles eram algumas pessoas muito tímidas, passaram a desempenhar funções, mas a gente entendia que esse era o caminho. Então foi um grande desafio para a gente, né? De repente um espaço, que era um espaço a céu aberto, onde era pontos de encontros de família, teve que ser fechado. E vieram várias perguntas, né? Como continuar, como levar o parque até as pessoas, já que o parque estava fechado. Nós tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que gravar vídeos para poder levar o parque até as pessoas de casa, né? Hoje, né, nós temos mais de 200 produtos lançados com diferentes formatos, com aproximadamente 200 mil acessos acumulados desde aquela época.